Falamos na abertura, vamos destrinchar o tema. Quarentena mais rígida em São Paulo mudou. Fomos de verde para amarelo. A Mayra de Jaime está conosco, vai explicar a fase do plano de flexibilização que nós nos encontramos neste exato momento. Oi, Mayra, boa tarde. Boa tarde, Ronald, Zaidan, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde. Então a capital paulista regrediu no Plano São Paulo, vai ter que adotar medidas mais restritivas. Nessa nova reclassificação anunciada hoje, todo o estado está na fase amarela. Então, agora 6 regiões que estavam na etapa verde regrediram. Então, a gente tem região metropolitana, incluindo a capital, Baixada Santista, Sorocaba, Taubaté, Campinas e Piracicaba. As outras regiões do estado já estavam na fase amarela, então não muda nada. E o que significa ir para a fase amarela? Não vai fechar nada nessa fase, não precisa, os comerciantes não precisam se preocupar, mas tem restrições de horário. Então, os estabelecimentos só podem funcionar por 10 horas por dia, com ocupação limitada a 40%, e tem que fechar até as 10 horas da noite. O governador João Dória comentou que não teve interferência política a decisão de adiar a reclassificação para hoje. O governo do Estado de São Paulo não tem, não teve e não terá nenhum interesse em transformar medidas de ordem de saúde em medidas políticas, nem eleitorais. As decisões são tomadas e amparadas aqui pelo que a ciência nos determina. Então, por que isso foi feito depois da eleição? Porque estava determinado dentro do programa do Plano São Paulo. Não foi determinado pelo programa da eleição, foi determinado pela saúde. É isso aí. E antes, boa tarde especial para a Sônia também, que eu não falei com ela. Minha querida, uma ótima tarde para você pós-aniversário. A Mayra fez aniversário durante as eleições. Falei para ela que ela passou um aniversário, viu, Ronald Zaidan, como eu já passei vários. Na campanha eleitoral, cobrindo comitê, discurso, mas é o que a gente gosta de fazer, né, minha amiga? Parabéns, um feliz ano novo para você, viu? Que seja muito melhor do que esse que passou, para todos nós. Muito obrigada, faz parte, né? A gente faz o que a gente ama. Bom, verdade, gente, querida. E seguinte, mais algumas informações. Essas restrições valem a partir de quarta-feira. Então, amanhã o decreto vai ser publicado no Diário Oficial. Então, tudo passa a valer na quarta. O governador João Dória também reduziu a análise dos dados da pandemia para 7 em 7 dias. Só que a próxima reclassificação vai acontecer só no dia 4 de janeiro. Então, até lá, nada muda, todo mundo continua na fase amarela. E, claro, se houver uma piora muito acentuada em alguma região, aí essa região vai ter uma reclassificação extraordinária e pode regredir de fase mesmo antes do dia 4 de janeiro. E tiveram 72... Pode falar. Aquela atualização que não houve, ela seria dia 19 de novembro, né? Isso. Que foi adiada e aí deram explicações, digamos, protocolares ali, né? Medida de cautela e prudência. E agora me diga uma coisa. Fala, Mayra, fala, por favor. Eles falaram que nessa reclassificação do dia 19, de acordo com os dados, eles passariam várias regiões para a fase verde. Então, ao invés de ter 70% da população, 76% na fase verde, teria 90%. Só que, por precaução, eles acharam melhor não fazer essa reclassificação e por isso que adiaram para hoje. Agora, além das 10 horas em que o comércio pode funcionar, há um horário limite de funcionamento, é isso? 22 horas? Isso, tudo tem que fechar até as 10 horas da noite. E é importante a gente lembrar que essas são determinações estaduais. As prefeituras têm liberdade para adotar medidas mais restritivas. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, cinemas e teatros só foram liberados na fase verde, mesmo com o governo do estado dando autorização para que eles funcionassem na fase amarela. O prefeito não estava aqui hoje, então a gente não sabe se vai haver alguma medida mais restritiva na cidade de São Paulo, mas as prefeituras têm sim liberdade para fazer isso. A gente precisa ver como é que vai ficar, né? Na questão, Zaidan, Mayra e Ronald, dos parques, né? Que eles acabaram de reabrir na fase verde e que, enfim, segundo as autoridades sanitárias, já era possível que as pessoas
pudessem andar, por exemplo, no Parque do Ibirapuera, utilizando a máscara, álcool gel, termômetro. O que acontece nessa fase amarela? Se os parques também vão voltar a fechar. E uma outra questão é, ele manteve as escolas, né? Então, de que forma que será feita essa segurança nas escolas, já que elas não vão fechar as portas e que a criançada vai voltar com aulas presenciais? Exatamente. Eles falaram que mostraram até um painel comparando com outros países, que em todos esses países, mesmo com a piora da pandemia, com a segunda onda, as escolas não foram fechadas. Então agora a prioridade é fechar atividades de lazer. A gente até questionou se nesse momento não ia ter nenhuma restrição para atividades de lazer, como os parques que você comentou. Mas, assim, por enquanto não. Por enquanto, os parques continuam funcionando de fim de semana e se houver uma piora mais acentuada ainda do que a gente está vendo, aí sim vão ser tomadas medidas nesse sentido, Sônia. Agora, diga, Zaidan. Perdão, Ronald. No caso dos eventos, eu vi que há uma restrição, Mayra, com relação ao percentual de pessoas, conforme. Então, se cabem 120 pessoas, só 40% podem estar ali. É o limite, 40%. Ninguém pode ficar em pé, por exemplo, pode ter um evento em que o sujeito está ali, digamos, tocando um violão, uma coisa que o valha, e alguém em pé. Não, tem de ser só pessoas que ocupem os lugares reservados, com distância e com poltronas ou cadeiras, dependendo do ambiente, em que ninguém poderá ficar, para que haja uma distância entre uma pessoa e outra. Essas restrições foram formalizadas nesse protocolo que eles anunciaram hoje, não é isso? Exatamente. Eles focaram muito em 4 mudanças para a fase amarela. Uma delas é esse horário até às 10 da noite, que tudo tem que fechar, 10 horas de funcionamento por dia, a questão da ocupação 40% dos estabelecimentos. E aí, por fim, como você comentou, Zaida, não pode ter evento com público em pé. Essas foram as 4 recomendações para a fase amarela, colocaram até aqui num telão, e isso é o principal que vai mudar por enquanto, e agora a gente vai ver o que cada cidade vai determinar. Mayra, de minha parte, só uma pergunta. A cor da pele do governador, do rosto, mudou quando ele falava a respeito do foco na saúde? E a gente até já decorou a frase, né? Já virou bordão, foco na ciência, na saúde. Não mudou, né? Assim, ele disfarça bem. Tá bom. Tchau, Mayra. Tava de máscara, né? Tava de máscara. Tchau, Mayra. Fala, Zaidan. Eu tenho lido, inclusive, quando estava funcionando esse troço aqui, não está mais, no computador, muita gente que participa, por exemplo, do chat ali no YouTube, diz o seguinte: mas espera aí, durante todo esse tempo, em qualquer das fases, fosse verde, amarela, laranja, muita coisa acontecia e não havia nenhuma repressão do Estado, né? Em alguns lugares sim, em outros não. Então muita gente desdenhou das restrições e o Estado nada fez. E parece que ali estava um grande foco do problema. Porque eu acho que o sujeito que coloca uma máscara, né, vai lá no comércio, compra um negócio, o comerciante também está de máscara, há um limite de pessoas ali dentro. Definitivamente isso não é um problema. Agora, quando você aglomera 50, 100, 120 pessoas num lugar, e aí o uso da máscara muitas vezes é tido até como algo inaceitável, não é? Se você quer ser aceito pela turma ali, tire a máscara. E não acontece nada. Essas coisas provavelmente acontecerão de novo, continuarão acontecendo, ou o João Dória fez alguma menção a um patrulhamento maior daquilo que acontece nas noites das cidades de São Paulo, Mayra. Muito bem lembrados, ainda tem informação importante nesse sentido. Eles foram questionados sobre a questão da fiscalização e o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, prometeu quadruplicar a fiscalização. Ele disse que a fiscalização se mantém a mesma, não diminuiu, mas a circulação de pessoas agora é maior, as pessoas estão fazendo mais festas, portanto, eles vão aumentar bastante. Essa semana já vão ter uma reunião para ver como é que vai funcionar isso, para fazer o planejamento, mas disseram que pretendem quadruplicar a fiscalização no estado de São Paulo. Ô Mayra, quando você encontrar com o Dr. Jean,
secretário de Saúde, diga para ele que já faz mais de um mês que os eventos estão rolando soltos e que os convites para festas vão chegando aos montes pelo WhatsApp da galera, né? Então só ele e o governo não sabiam que o bicho estava pegando e que as pessoas estão aglomeradas sem máscara em tudo que é lugar na cidade. E não precisa quadruplicar agora. Quer dizer, agora vai ter que quadruplicar, mas poderia ter quadruplicado lá atrás, né? Quando isso tudo já estava na cara de todas as pessoas. Só mais uma aí para você, tá, Mayra? Exatamente, né? A gente não ia estar passando por isso, talvez, se tivessem tomado isso antes, né? Valeu, Mayra de Jaime. Bom trabalho para você. Valeu, gente. Até mais.